Cláudio Klein, médico, secretário da Saúde de Lajeado. Cláudio, bom dia. Bom dia, Paulo, Nicolas, bom dia a quem nos acompanha. Fazer mais um comentário, não é para chamar a atenção de forma exagerada, mas há um aumento no número de casos de coqueluche. A famosa tosse comprida, aquela tosse prolongada e às vezes crises bastante intensas, que em algumas crianças especialmente pode gerar, fecha a laringe e chega a causar falta de ar na criança. Na Europa, e aí é o principal alerta que vem na manchete, a Europa está experimentando um aumento no número de casos. Não chega a ser um aumento que a gente deva como eu disse, se impressionar. Tiveram 23 mil casos referidos de coqueluche diagnosticados em 2023 na comunidade europeia, e esse ano já está, agora até julho, com 32 mil casos. E muitos na região da França e Paris, que levou a essa preocupação do Ministério de Saúde da França, de que agora com os Jogos Olímpicos, que estão para começar agora dia 26 de julho, muita circulação de pessoas, turistas, né, e dos próprios atletas, de que pessoas vindo de todos os lugares do mundo, muitas delas sem a imunização, sem vacina, possam então causar um surto de circulação da coqueluche durante o período dos Jogos. Aqui no Brasil, nós também tivemos um pequeno aumento no número de casos, especialmente na região do Rio de Janeiro, que fala em 300% de aumento. Só aqui na matéria do Ministério não fala exatamente o número de casos. E se diz, como nós já falamos aqui durante a semana também, Paulo, da questão da cobertura vacinal. Em 2015, o Ministério da Saúde publica que nós estávamos com 96% de cobertura vacinal para crianças no chamado público-alvo, crianças até 6 anos de idade. 96% era a meta e nós tínhamos, aliás, era o que nós tínhamos de cobertura vacinal. E 2022 nós estamos em 77%. Aquela queda que a gente, como disse, vem observando desde 2016 de todo o sistema vacinal no Brasil. Então, com certeza, é um vírus que, como diz, tem a cobertura pela vacina. Normalmente a vacina dá uma cobertura bastante positiva. Só para enriquecer o comentário, nos anos 80, Paulo, antes dos anos 80 principalmente, o Brasil registrava, e isso com uma capacidade de diagnóstico muito menor, cerca de 40 mil casos anuais. Significa 30 casos a cada 100 mil habitantes. Depois que o esquema vacinal entrou na rotina do brasileiro, principalmente do final dos anos 90, início dos anos 2000, caiu para 0,35 por 100 mil. Olha, de 30 casos a cada 100 mil habitantes, então, por exemplo, em Lajeado a gente teria 30 casos por ano de coqueluche, caiu para menos de 1. Na realidade, 0,35 casos por 100 mil habitantes. Agora a gente está experimentando um pequeno crescimento, está em torno de 0,96 casos por 100 mil habitantes, e que possivelmente sim tem a relação com a baixa do esquema vacinal, ou, nós vimos conversando também, Paulo, adaptações virais. O vírus não quer ser eliminado, ele sempre busca uma brecha para conseguir, por uma mutação, uma adaptação, se manter ativo e circulando na natureza. Tem algumas situações, a coqueluche, você citava 96%, o nível de cobertura é um nível bom, né? Exato. Até por ser até por integrar um calendário, um sistema obrigatório de algumas doses, mas tem algumas, como é o caso do tétano, Cláudio. Eu acho que tem que mudar a concepção de envolvimento de quem corre, de quem é mais suscetível, digamos assim, a ter esse problema. Porque a vacina é de graça. Tem que ser repetida durante um período e tal, para pegar eficiência, mas é gratuita e dá uma garantia de no mínimo 10 anos não de imunidade, mas de uma prevenção muito alta. E o tétano é perigosíssimo. Quando bate, ele derruba. Se a pessoa não for imunizada, acaba morrendo mesmo. O que tem de pessoas vulneráveis a esta situação, com alta exposição a um corte envolvendo metal, ou dependendo da atividade dele, e acha que não é necessário tomar a vacina. O ferimento ainda, principalmente decorrente do trabalho, mas principalmente no interior, né, Paulo?
é muito, muito comum e realmente não tem cabimento hoje as pessoas que trabalham expostas. Mas vamos lá, a gente pode levar para todo mundo, porque a nível de lazer, praticamente todo mundo acaba sofrendo ferimentos, seja no esporte, seja num trabalho artesanal. Então, sim, a vacina está disponível, é bem como tu disseste, ela tem um período de proteção ideal, que é em torno de 10 anos, depois ela vai perdendo. Isso vale até para a gente falou sobre a coqueluche também, ela tem uma queda de cobertura vacinal ao longo da vida, mas como também no caso da coqueluche, o risco maior é em crianças, ela é mais manifesta e ela é mais grave na criança, então ela até nem tem essa política de sempre ficar se repetindo. Com certeza, se houver aumento de casos, o Ministério talvez mude essa política. Mas sim, convidamos aí, assim como fizemos com relação à vacina da gripe, reforçando a ideia de que está disponível, façam, sempre ajuda a diminuir ou a gravidade ou a frequência, a intensidade da doença. Também a do tétano está aí disponível para isso. Tá bem, Cláudio. Muito obrigado. Só para antecipar a possibilidade de uma futura pauta, o SUS está anunciando o prontuário unificado em todo o território nacional. Um prontuário, o cidadão passa a ter um prontuário que ele pode buscar atendimento pelo SUS em qualquer parte do Brasil, sem distinção da origem dele. E aí entra aquela questão envolvendo o custeio de algumas unidades, como é o caso da UPA de Lajeado, que tem sido utilizada por moradores da vizinhança, especialmente de Cruzeiro do Sul, dos municípios menores que se desmembraram de Lajeado, mas o custo que é a participação do município fica por conta da prefeitura local, né? Isso aí. O Paulo, esse é um tema também bacana, a gente pode trazer pautas quando a gente se reúne com pessoas do Ministério e do Estado, principalmente, são mais frequentes. Se cita muito o sistema único de prontuário eletrônico no Brasil. E gerenciamento das unidades básicas de saúde, gerenciamento das UPAs, por exemplo. Existe o eSUS, tá? Que é com esse objetivo, só que ele ainda está bastante precário. A gente volta e meia estuda, a Secretaria de Saúde de Lajeado estuda a possibilidade de adoção dele como ferramenta, mas realmente não faz sentido que os municípios busquem contratar serviços próprios de gestão em TI, né? Para administrar os serviços de saúde, como Lajeado tem, sabendo que ele é igual para todo o Brasil e poderia ter um único eficaz. Apenas ele ainda não é um bom sistema para ser usado por todo o Brasil. Esperamos que evolua sim. É uma pauta importante. O Ministério da Saúde diz que esse aplicativo denominado Meu SUS é um aplicativo, vai disponibilizar na unidade de origem do examinando, vai inclusive mostrar na ferramenta o histórico de cada indivíduo cadastrado. Registro que antes só era disponível na unidade de origem do examinado. Os dados que a gente coleta, só que não são os dados do que tu refere na consulta. Mas se tu fores hoje numa consulta, Paulo, no posto de saúde, e for colocado lá o código da tua doença, vamos dizer, fosse lá por causa de um problema de pressão alta. Então vai ser colocado esse código vai para o Ministério. Os dados individuais sobre estatísticas vão para o Ministério, sempre são exportados para o Ministério. O Ministério tem um banco de dados hoje que faz isso. Agora, as informações detalhadas sobre quando começou, a queixa, isso ainda fica no prontuário. Talvez o que o INSS, o SUS, perdão, quer fazer é criar um prontuário básico que possa migrar junto com o paciente. Aquilo que você sempre defendeu, né? Exatamente. Prontuário único. Abraço, Cláudio. Boa semana. Cláudio Klein, secretário de Saúde, médico.